Olá, você meu amigo, você minha amiga, que acessam agora neste momento ao Direito Distorcido. É grande a minha satisfação de tê-los comigo neste instante. Eu sou Michel Cesarino, é um prazer. Agradeço por você se inscrever neste canal e ativar a sinetinha ali para receber notificações de vídeo. Também por curtir este vídeo e eventualmente vir a compartilhá-lo ou o mesmo com relação aos outros aí do canal, caso você venha assistir e a gostar dos conteúdos. Neste vídeo de hoje eu falo sobre Cabala ou Cabalá. É, é isso aí. Muita coisa a ser dita sobre Cabala. Cabala é um sistema místico, filosófico, literário, imaginário e mítico que surge a partir do estudo e leitura dos textos sagrados dentro do judaísmo. Agora me pergunte o seguinte: por que você estuda a Cabala? É muito interessante. Sem falar que você consegue explicações para coisas que você nem imagina lá dentro, né? Enfim. Ora, se você pensar, por exemplo, que há conceitos de física nuclear, há conceitos de sociologia, filosofia, representados através de imagens simbólicas, religiosas, místicas, é incrível. Você encontra muita coisa interessante ali. Então, se você nunca se pensou estudando Cabala ou Cabalá, uma boa razão para estudar é começar a captar imaginários que representam estruturas que também estão em outros elementos aí de nossa cultura, de sociedade a sociedade, de mundo a mundo. Então, uma estrutura de imaginário representada num mito cabalista pode representar um conceito físico, um conceito químico, pode representar uma teoria, pode representar uma ideia que, se você passar para a filosofia, é muito interessante, porque você capta a estrutura que está no fundo. Sem falar que tem a questão da mística em si. Então, para aqueles que acreditam mesmo, para aqueles que creem e querem ter uma outra visão de mundo, é fenomenal. Kabbalah vem do verbo hebraico lekabel, que significa receber. Então ele fica transformado em Kabbalah, ou Kabbalah, que significa o recebimento, aquilo que foi recebido, ou que foi legado. Tá? Por acaso é uma palavra feminina, então acaba com a letra final Re, em hebraico. Re é uma letra que remete a um dos nomes sagrados de Deus, o nome de 4 letras, Yud He Vav He. E geralmente esse Re ele representa uma parcela de feminilidade. Ele é uma porta com entrada grande por baixo e saída estreita por dentro, no topo, na verdade. Então, o que acontece? Tem uma história sobre isso, mas eu não vou adentrar nela hoje. Eu pretendo fazer outros vídeos, mas já antecipo que se diz que a porta para o pecado é grande e a saída pela virtude é pequena e diminuta, no topo do Re, pelo lado esquerdo. Então vocês vão ter que estudar um pouco de hebraico ou saber hebraico. Enfim, não adianta querer estudar Cabala sem saber hebraico. Você pode, claro, acessar uns conceitos, mas não vai ser a mesma coisa. Enfim, em tese, o sistema cabalista nasceu entre o século XI e o século XII, em especial na Espanha, na época ali em que estava ocupado pelos judeus, sem os problemas da Inquisição e outras coisas. Surgiu também no sul da França. Então, tem um misto de neoplatonismo atuando nas concepções, com outras doutrinas, até gnósticas e etc. Ok? Um dos primeiros livros que começa a circular muito é o Baê. Ele é muito, muito interessante. Eu tenho uma edição aqui excelente do livro da Iluminação Baê. Tá? Aconselho essa.
Ela tem a introdução do Aryeh Kaplan. Se vocês quiserem começar a estudar Cabala por este livro, é interessante. E interessante também que no final ele tem o hebraico aqui para vocês cotejarem. Advirto desde já que não é o hebraico com vogais, tá? Ele não tem os diacríticos. Então, para aqueles que não leem muito bem hebraico, pode ser meio problemático, porque as vogais ajudam bastante quando você precisa saber a pronúncia. Porque, sim, o hebraico tem essa questão. Só se coloca as consoantes e você encaixa as vogais com a sua mente durante a leitura. E, enfim, tem muitas coisas a serem ditas aí, eu pretendo compartilhar aos poucos aí em outros vídeos. Aí, depois que surgiu essa circulação do Baí, você tem o Zohar, que em tese ele é atribuído a uma compilação da fala e dos ensinamentos do Rabbi Shimon Bar Yochai. E também um dia eu vou contar sobre este rabino. É muito interessante toda a história que envolve esse grande mestre cabalista. E todo o Zohar, 23 ali, volumes imensos, pelo menos da minha edição que eu tenho aqui, né? São feitas em cima disso, né? Eu tenho uma edição, uma não, duas, já aproveito para mostrar só o primeiro volume, porque são vários volumes. Então a que eu uso é esta, ela é bilíngue, tá? Então é inglês e hebraico-aramaico. Aqui é interessante. Mais uma vez, é interessante que você tenha o texto original em mãos, por causa do simbolismo que é atrelado a algumas coisas que estão em termos de palavras e de vogais e de letras. Meus caros, é um estudo bem dependente de vários aspectos. Eu tenho também uma outra edição. Essa edição é excelente, ela é em 5 volumes apenas. É uma edição inglesa, tá? Eu deixo aqui para vocês verem. Já é meio antiga, mas não deixa de ter o seu interesse. Essa é uma edição mais acadêmica, tá, gente? Então aqui eu estou deixando para vocês os dados, caso vocês queiram vir a procurar. Aconselho desde já também a terem uma edição, pelo menos bilíngue da Torá, porque não dá para vocês, como disse, se lançarem nesse estudo sem ter esse material linguístico. Então, tem essa edição aqui da Bíblia King James, tá? Muito interessante. Vocês podem cotejar, né? Então, por exemplo, aqui, de um lado em hebraico e de outro lado a tradução. Então, muito interessante. E óbvio que vocês têm, aí já é mais avançado, as edições que seriam o que você poderia chamar de Bíblia hebraica, que é chamado de Tanakh, que é o Torá, Neviim e Ketuvim, tá? Então, se abrevia falando Tanakh. Então, Tanakh está aqui, todo em hebraico, tá? São todos os livros que normalmente você teria constituindo o Velho Testamento, do que é chamado aqui no Ocidente, na tradição ocidental da nossa Bíblia. E a Bíblia ainda ela tem, costumeiramente no cristianismo, outros livros do Novo Testamento. Então isso aqui seria o equivalente ao Velho Testamento. Enfim, o que acontece? É um sistema fabuloso de estudo, apaixonante. Então você pode encontrar lá dentro poesia, mitos, entre aspas, símbolos, teorias que estão com outras roupagens, outras estruturas. Você pode ter inspirações para você que é filósofo, matemático, físico, poeta e tudo mais. Enfim, é um bom
e grande estudo criativo que vale a pena você empreender, apesar de você possivelmente dizer, nossa, não, isso é uma coisa perdida no tempo, é crendice, é tolice. Não, meu caro, não é. A título de exemplo, eu gosto muito de citar o que aconteceu com o Dr. Oppenheimer, mas com outras escrituras. Ele foi o cabeça do projeto Manhattan e pouco depois de lançar a bomba, ele faz uma entrevista, dá uma entrevista, uma declaração, com um olhar todo triste, profundo de o que eu lancei no mundo de desgraça. Então ele cita aquela famosa frase, então eu me tornei morte devoradora de mundos, que é atribuída a Krishna na escritura do Bhagavad Gita, na fala dele quando ele tenta convencer Arjuna a seguir os deveres que ele imputava que devessem ser seguidos de forma inconteste. Então, o que acontece? Muitos estudiosos começaram a ler as escrituras védicas e acharam coisas que servem para a ciência. Tem um Swami chamado Swami Yukteswar, que ele vai fazendo uma paridade entre as escrituras e a védicas, e teoria quântica e física. E é incrível como está descrito ali, né? A mesma coisa que Kabbalah, só que Kabbalah se encontra coisas sobre outras dimensões, espaço e tempo, existências múltiplas, universos múltiplos. Enfim, eu pretendo, vez por outra, fazer uns vídeos aí sobre Kabbalah e passando alguma coisa do que eu conheço, do que eu sei. Não deixe de acompanhar. Até mais, meus caros, e tenham excelentes dias.